Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Christian, eu sou professor de filosofia e estou aqui nesse momento tão difícil para todos nós, elaborando essa aula, fazendo uso desse instrumento virtual. Eu vou ministrar uma aula aqui que é destinada aos alunos do primeiro ano do ensino médio, tá? Já peço antecipadamente desculpas pelo amadorismo. Eu estou gravando a aula pelo microfone do meu celular. Na sequência eu vou elaborar os slides e vou juntar. Então eu peço a vocês aí um pouco de paciência, e as desculpas que eu peço são sinceras, tá? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então vamos iniciar a nossa aula. Antes de iniciar a aula propriamente dita, eu peço aí a licença para me apresentar. Eu dei aula para vocês do primeiro ano no ensino médio por um mês e meio, né? Uma aula em fevereiro e uma pequena parte de março. Então eu creio que até mesmo gravar o rosto do professor, o nome dele, sendo que a gente tem duas aulas por semana, é difícil. Então eu estou aqui me apresentando aqui novamente. Do seu lado esquerdo você tem a foto do professor antes da quarentena. Do lado direito, eis o professor Christian na quarentena, tá? Feitas as apresentações, então agora sim vamos para a aula de filosofia. Como então definir a filosofia inicialmente? Bom, para mim, a filosofia ela é uma busca pelo conhecimento. Ponto. Eu acredito que nas características da filosofia existe uma certa singularidade de compreender o nosso mundo. A filosofia ela busca superar os preconceitos, as aparências da realidade, onde a importância está na essência dos fenômenos. Para entender melhor, eu faço essa citação do filósofo francês Merleau-Ponty. Ele dizia que a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Então vamos iniciando aqui nesse caminho, tentando reaprender a ver esse nosso mundo. A filosofia tem um local certo de nascimento, a Grécia. Os gregos, eles são considerados os primeiros filósofos. Eles tinham como objetivo, inclusive, na época, buscar respostas para as questões suscitadas a respeito do mundo que os circundavam. Não bastava conformar-se com as explicações dadas pela religião oficial daquela época, o mito, pelo sobrenatural. Para entender o universo, na visão da filosofia, era necessário fazer uso da racionalidade, tornando a natureza um conjunto de elementos que deveriam ser investigados, considerando-se a realidade e buscando a coerência que faz com que estes elementos funcionem de forma eficiente. A gente viu em fevereiro sobre a mitologia, né? Vimos algumas questões sobre o mito, a influência do mito no povo grego, a importância do mito para o povo grego, né? Os personagens mitológicos, eles eram muito variados. Haviam deuses para várias situações. O deus do trovão, o deus do amor, o deus do oceano, enfim. Bom, a filosofia, ao rejeitar as doutrinas que viam o universo como elementos sobrenaturais, ditando regras, ela abandonou esses conceitos dogmáticos que propunham certezas absolutas e inquestionáveis, como a de que a Terra possuía um formato de disco. Era um exemplo, né? O pessoal que
defende a Terra plana, inclusive recentemente, né, eles ressuscitaram, reencarnaram, tentando mostrar essa teoria novamente, né, dizendo que a Terra é plana, né, com a dose de loucura, né, fácil aceitar essa teoria. O fato é que a reflexão filosófica ela precisa ir mais adiante. Para a filosofia é necessário duvidar e levar os próprios pensamentos ao espanto para poder problematizar, para poder investigar e chegar à sabedoria. Esta nova forma de pensar o universo era a filosofia. A filosofia ela nasceu da necessidade do ser humano de entender, né? Buscar entender as principais questões que inquietam a todos nós. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, questões que originaram-se do âmago do ser humano. Ao descobrir o ato da investigação, o homem não só aperfeiçoou os elementos de seu cotidiano, mas deu início à evolução da humanidade. Filosofar é raciocinar, é refletir sobre tudo o que faz parte do universo e do ser humano. A filosofia ela não é uma disciplina reservada a poucos, mas ela é uma capacidade humana que deve ser praticada a todo momento, diariamente. É necessário observar o mundo, é necessário questionar a sua história, as suas deficiências, suas características. Tudo isso é fazer uso da filosofia, é olhar para si próprio e buscar informações para entender o seu papel dentro do macrocosmo que é filosofar. Só para encargo de ilustração, eu coloquei aqui para vocês uma pintura do século XVI. O título dessa pintura é A Escola de Atenas. O famoso pintor Rafael é o autor dessa obra-prima. E essa obra tem aí personagens da filosofia antiga. Na região central aí nós temos os dois grandes gregos, Platão no seu lado esquerdo e o Aristóteles do seu lado direito. Eu chamo a atenção para a posição das mãos desses dois filósofos, né? O Platão apontando para o céu. Platão é caracterizado como filósofo das ideias. Mais à frente a gente vai explicar melhor sobre o Platão. O Aristóteles apontando para o chão, para a terra. É um filósofo mais pragmático, se assim eu posso dizer. É um filósofo mais materialista. Mas, enfim, mais à frente eu irei também explicar melhor o Aristóteles. Bom, vamos prosseguindo então na nossa jornada. Deixa eu apresentar para vocês o filósofo grego Pitágoras de Samos. Foi ele que concedeu à filosofia o nome de amor pela sabedoria. Segundo a tradução do grego, philos, amor, sofia, saber, sabedoria. Ele acreditava que a filosofia poderia ser definida como a arte da contemplação e da reflexão sobre o universo, o que levaria ao conhecimento, à sabedoria e à verdade. Tal definição, inclusive, sintetiza uma parte da prática filosófica, mas deixa de expressar que, além de buscar o conhecimento, o filósofo é aquele que transmite, não apenas observando o universo, o mundo, mas também transformando esse universo, esse mundo. Pitágoras, inclusive, é o conhecido também na matemática, o criador do Teorema de Pitágoras.
A essa altura, eu creio que se eu estivesse em sala de aula, alguns alunos estariam me olhando e pensando, né? Para que filosofia? Bom, para que eu preciso aprender filosofia? Em nossa sociedade, rapaziada, nós costumamos considerar que alguma coisa só tem o direito de existir se tiver alguma finalidade prática, uma finalidade útil, né, para o nosso dia a dia, uma utilidade imediata. Então, assim sendo, qual seria a utilidade da filosofia nesse nosso mundo imediatista? Outra pergunta também cabível é sobre a utilidade da filosofia. Afinal de contas, a filosofia é útil? Bom, se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão dessas ideias dominantes for algo útil, se buscar compreender o significado do mundo, da cultura, da história for algo útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências, na política for algo útil, se dar à sociedade os meios para ser consciente de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for algo útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Também há de se falar sobre a importância do filósofo, porque está na importância do filósofo a capacidade de formular novas dimensões do que o homem acredita ser verdadeiro e imutável. A filosofia ela não se deixa convencer pelo predeterminado, mas ela busca a verdade, muitas vezes revelando o que muitas pessoas não enxergam, sem medo de confrontar inclusive o poder e de mudar o que estava até então estagnado. Vamos então agora ver o que é a filosofia para um filósofo, né? Escolhi um filósofo aqui, vamos então ver o que ele tem a nos oferecer enquanto interpretação do que é a filosofia. Bom, nessa jornada então eu escolhi um filósofo contemporâneo, Slavoj Žižek. Ele é um filósofo esloveno, ele nasceu na antiga Iugoslávia. Ele trabalha com vários temas: teoria política, estudos culturais, psicanálise, crítica de cinema. Ele também tem um estudo muito profundo sobre o Hegel, o hegelianismo, e também tem um estudo também muito interessante sobre teologia. Vamos então entender o que o filósofo esloveno, o Žižek, ele fala sobre a filosofia, ou melhor, o que é a filosofia para esse filósofo. O Žižek ele tem uma visão muito interessante sobre a filosofia. Inicialmente, temos que entender que nós vivemos num mundo extremamente pragmático, realista, objetivo. Logo, não é de se estranhar a pergunta: o que a filosofia faz? O problema da pergunta está no verbo fazer. O que pode ser considerado um sinônimo no mundo atual de atitudes plenamente úteis, funcionais. Por exemplo, o que o engenheiro civil faz? Ele constrói coisas. O que o médico faz? Cura doentes. O que o advogado faz? Defende o seu cliente. Mas o que exatamente a filosofia faz? A resposta do filósofo Žižek sobre essa questão é interessante. A função da filosofia é diferente
do que se espera em um mundo pragmático. Segundo o filósofo, a filosofia não está preocupada em resolver problemas. A filosofia não pretende resolver problemas, e é justamente isso que a torna tão especial. A verdadeira função da filosofia é redefinir problemas, é repensar a pergunta. A filosofia ela não responde às perguntas. A intenção da filosofia é fazer as perguntas. Eu vou repetir isso que eu acabei de falar. A intenção da filosofia é fazer as perguntas. Talvez por isso algumas pessoas achem os filósofos tão perigosos, pois algumas perguntas revelam, revolucionam, muda aquilo que está posto. E o que algumas pessoas não querem para esse mundo é mudanças. Todavia, devemos diferenciar uma pergunta simples de uma pergunta filosófica. Por exemplo, sobre o tema pena de morte. Uma pergunta simples: a pena de morte é algo correto ou não? Uma pergunta filosófica sobre esse tema: por que alguns indivíduos que se dizem cristãos são a favor da pena de morte, se o cristianismo tem entre seus pilares o 5º mandamento que diz: não matarás? Uma outra pergunta sobre a fome no mundo: qual a quantidade de alimentos produzidos no mundo? É uma pergunta simples. Uma pergunta filosófica sobre esse tema: por que tanta gente morre de fome mesmo com a imensa produção de alimentos? A filosofia ela funciona como farol que, através dos seus questionamentos, nos guia, diminuindo a chance de fazermos perguntas erradas. O filósofo esloveno, ele nos chama a atenção quando temos um grande problema, algo muito urgente. Não chamamos um filósofo para resolvê-lo. Por exemplo, se uma pessoa estiver tendo um infarto, chamamos um médico para que se faça os procedimentos necessários. A filosofia não funciona com essa velocidade exigida pelo mundo pragmático. E o filósofo também não seria louco o bastante para se perguntar se uma pessoa infartando é um problema ou não. Ele sabe que é um problema, mas sua capacidade não está apropriada para essa situação. Eis então a importância da filosofia e de seu modo de agir para o filósofo esloveno. A filosofia se permite fazer perguntas diferentes. Então perguntam ao filósofo, existe a verdade? O filósofo responderá: não sei, mas por que a verdade é tão importante para você? O ato de filosofar, ele nos leva às escolhas, e as escolhas que o homem faz, os momentos em que o ser humano reflete sobre a sua própria vida, planeja o seu futuro, são atitudes relacionadas à prática do filosofar. Este ato de filosofar do homem comum é chamado de filosofia de vida. Ao planejar mudar, por exemplo, de escola ou de emprego, o homem está exercendo sua capacidade de raciocínio e expressando seus valores. Pode-se dizer, por exemplo, que ao escolher uma roupa em uma loja, as pessoas estão imprimindo seu juízo de valor. Ao escolher uma roupa porque tem um bom caimento no corpo, proporciona conforto, ou a cor da roupa lhe é agradável, a pessoa demonstra que o importante é a sua individualidade e está valorizando a liberdade de escolha.
dar preferência por comprar roupas que estão na moda e porque todas as pessoas à sua volta as possuem, o indivíduo, nesse caso, está demonstrando sua preocupação com o aspecto socializante. Cada pessoa, ela possui seus próprios valores, que expressam a sua personalidade, o seu verdadeiro eu. Apesar de configurar também uma forma de reflexão, a filosofia de vida ela tem uma diferença da filosofia como disciplina verdadeira. O ato de reflexão praticado pela filosofia configura-se de uma forma mais complexa, pois suas questões também são mais complexas. Não envolvem apenas um indivíduo, como no cotidiano humano, em que se está preocupado em responder às questões particulares, mas trata-se de atingir objetivos que atingem a coletividade. E nesse sentido, refletir filosoficamente significa questionar as situações, problemas, de forma profunda, buscando todas as possibilidades de respostas, sem se limitar aos conceitos pré-determinados. Agir de maneira rigorosa e crítica, de acordo com métodos específicos, baseando-se em informações coerentes, e ter uma visão de totalidade, realizando não uma investigação parcial, mas preocupando-se em analisar também o contexto em que determinada questão está inserida e os diversos aspectos que a compõem. A filosofia, ela exige um engajamento social e político. Também é um grande conhecimento dos fatos históricos, principalmente tentando relacioná-los com aspectos que compõem o presente, como o princípio básico do filósofo: aprender a olhar de forma crítica o homem e o mundo é a base da filosofia. A filosofia nos oferece a possibilidade de expandir a visão de mundo. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês de um filósofo sobre um determinado tema e vamos ver se a gente consegue ampliar a nossa visão de mundo usando o pensamento desse filósofo. Antes de apresentar o filósofo, eu vou fazer uma pergunta e eu vou deixar aí alguns segundos para vocês pensarem sobre a resposta. Sofrer é bom? Pensa aí. O que significa sofrer? Para muitos, nos dias de hoje, o sofrimento é uma coisa ruim, que deveria ser banida de nossas vidas. Algo que é proporcionado apenas a alguns poucos, fracos. Muitos filósofos tentaram reduzir o nosso sofrimento, oferecendo conselhos de como amenizar a nossa dor, confortando-nos. A religião, ela propõe também oferecer o consolo aos seus fiéis. O sofrimento é visto como um sentimento que causa dor, desolação, angústia, falta de autoconfiança. Mas teve um filósofo que pensou diferente da grande maioria. Esse é o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Ele viveu no século XIX, de 1844 até 1900. Ele tem um pensamento totalmente diferente da opinião popular. Para o Nietzsche, sofrimento é algo vantajoso na vida. Sem sofrimento não há vitória, não há sucesso. Embora muitos imaginem o sucesso como algo fácil e natural para algumas pessoas, mas para o Nietzsche não existe um caminho reto até o topo. Ele diz, inclusive, que podemos listar muitas figuras importantes que não tinham talento, mas conquistaram o seu mérito
e transformaram-se em gênios. Elas fizeram isso superando dificuldades. O Nietzsche, então, vai ser o filósofo que vai fazer a gente olhar o sofrimento sobre uma outra perspectiva. Então, vamos seguir. Para Nietzsche, a filosofia nasce do corpo. Ele escreveu: temos de continuamente parir nossos pensamentos em meio à nossa dor, dando-lhes maternalmente todo sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós. Ele escreveu isso no livro A Gaia Ciência. Saber viver, enfrentar a dor, fazer do sofrimento uma ferramenta para superar-se. Eis a filosofia para Nietzsche. Se a vida é carne, a dor é o seu tempero. Eu vou repetir essa frase que você pode colocar no seu Facebook como uma frase de efeito. Se a vida é carne, a dor é o seu tempero. O filósofo faz, ou melhor, deve fazer do seu corpo o instrumento para afirmar valores e encontrar novos modos de existir. Há uma frase do Nietzsche muito famosa que diz o seguinte: aquilo que não causa a minha morte torna-me mais forte. Essa citação ela resume muito bem a visão de Nietzsche sobre o sofrimento. Não basta sofrer, pois se assim fosse, todos seríamos felizes. Todos passam por dificuldades na vida e nem por isso são felizes ou deixam de passar por grandes dificuldades. A questão é como encaramos o sofrimento, as dificuldades, os fracassos. Para definir metaforicamente a sua visão, o Nietzsche ele usa uma figura muito interessante, que é a do jardineiro. Um jardineiro depara-se com plantas cujas raízes são horríveis, monstruosas, mas o resultado que se obtém delas é sublime. Não há uma bela flor que não tenha uma raiz horrorosa. E é assim que devemos nos comportar, transformando a dor e o sofrimento, figurativamente a raiz horrorosa, em algo belo, a flor, e proveitoso, para nossos dias, nossas vidas. O Nietzsche ele não se dedicou apenas à reflexão das melhores reações aos problemas, mas ele também refletiu sobre quais seriam as mais desastrosas. E concluiu que uma das piores era afogar as mágoas. Ou seja, rapaziada do sertanejo, Marília Mendonça, não teria vez com Nietzsche. Nietzsche não seria fã desse povo. Para ele, essa forma de consolação ou qualquer outra forma de consolação e conforto amenizaria o efeito positivo da superação. Por conta disso, inclusive, o Nietzsche ele tinha verdadeiro horror à bebida alcoólica. Ele dizia, inclusive, que os espíritos mais elevados deveriam se abster da bebida, apenas a água, e estaria tudo resolvido. Então vocês percebem que a visão do Nietzsche, além de ver o sofrimento sobre uma outra perspectiva, ele também nos mostra que buscar consolo, conforto diante do sofrimento é algo ruim, porque à medida que o homem passa pelo sofrimento, ele se torna mais forte, ele fortalece-se. Segundo Nietzsche, as dificuldades que passamos constantemente nos dão pistas do que pode estar errado em nossas vidas. Se observados e refletidos de modo adequado, podem até mesmo apontar o melhor caminho para tornar a existência melhor.
Bom, então Nietzsche ele analisou o sofrimento como um todo, não apenas refletindo sobre as melhores reações, mas também as piores. Pode-se dizer que Nietzsche tenha sido o único filósofo que se debruçou seriamente sobre o assunto, refletindo como devemos encarar os nossos fracassos e dificuldades, ao invés de apenas nos fornecer uma filosofia consoladora. Percebe então uma outra forma de ver o sofrimento. Então vocês percebam que a filosofia ela é um instrumento muito poderoso, né? Ampliar a nossa visão de mundo. Um tema como esse, sofrimento, e que é visto por muitos, por que não dizer a grande maioria, como algo a ser evitado, para esse filósofo é visto como algo que deve ser encarado de uma maneira positiva. Uma visão totalmente singular. Pois bem, eis aí alguns aspectos da filosofia. A filosofia amplia a nossa visão de mundo, ela oferece a nós um senso crítico, ela nos ensina a questionar, a perguntar. A filosofia, ela é realmente um instrumento de amor pelo saber. Ela é perigosa para aqueles que buscam sobreviver na ignorância da grande maioria das pessoas. Grande maioria até não é uma expressão correta, né? Mas a linguagem coloquial, então vamos embora. Pois bem, gente, eu estou finalizando aqui essa primeira aula. Eu peço desculpa a vocês pelo amadorismo, né, dessa aula virtual. Eu não gravei imagens minhas porque eu ainda não tenho o domínio de gravar essas imagens falando, enfim. Eu creio que o áudio sofrerá aí quando vocês escutarem algumas interferências. Eu estou usando um microfone do próprio celular, então não é uma gravação perfeita, boa, mas eu creio que a minha voz se faz audível. Desculpa pelos latidos que vocês vão escutar em algum momento aí ao fundo, né? Eu tenho 3 cachorros e hoje eles estão, digamos, agitados. Agradeço a paciência, agradeço pela presença, e aí logo na sequência, né, daqui para alguns dias aí à frente, eu vou disponibilizar nesse site as atividades referentes a esse conteúdo. Forte abraço a todos, se cuidem, se protejam e até breve, ou em sala de aula ou nesses canais virtuais. Forte abraço, pessoal do primeiro ano.